Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus amados irmãos, eu venho meditar com vocês rapidamente em um texto de Mateus capítulo 5. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e no versículo 29, Jesus disse assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nós vamos falar um pouco sobre a mortificação do pecado. Irmãos, e como base eu tomarei as Escrituras e esse livro aqui, que é o Manifesto de Jesus Cristo, que eu escrevi, uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte. Aqui é o capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 eu acho que sai no próximo mês, querendo Deus aí, no finzinho desse mês, se Deus assim nos ajudar, ok? Então, se você puder adquirir esse daqui, vai ficar aí na descrição do vídeo, meu WhatsApp, ou no primeiro comentário fixado aqui, como você adquirir. Para falarmos bem sobre mortificação do pecado, devemos, em primeiro plano, tomar como base alguns pontos que muitos crentes se equivocam e pensam que tais coisas são de fato mortificação do pecado. Então nós temos que falar primeiro sobre o que não é mortificação do pecado. O primeiro ponto é que mortificação do pecado não é uma erradicação do pecado, ou seja, não é uma retirada total do pecado de você. Não podemos de nenhuma forma pensarmos que agora, porque Cristo nos chamou, nós viveremos isentos de pecado, pois a nossa natureza é totalmente pecaminosa. Pecado não é uma questão de geografia, é uma questão de estado interno. Logo, ao ser cristão, a pessoa deve saber que a sua luta contra o pecado é contínua e não uma luta travada um dia da sua vida, na qual ela decidiu tirá-lo de você. Filipenses 3, 12 e 13 vai desmistificar essa ideia. Mas devemos entender que pelo fato de não conseguirmos uma erradicação do pecado em nossa carne, devemos nos colocar sobre a torre de vigia e sempre escolhermos o sentimento de repulsa contra o pecado. A mortificação pelo pecado não é uma erradicação do pecado, não é uma retirada total do pecado de você. O segundo ponto é que mortificação não é uma questão de boa moral ou legalismo, como nós estamos acostumados. Muitas pessoas pensam que mortificar o pecado consiste em ter uma boa moral e uma conduta ajustada. Era assim que os fariseus pensavam e tentavam mortificar os seus pecados, e falharam totalmente, pois tentavam, através do legalismo, erradicar o pecado interior de cada um deles. Observe Mateus capítulo 15, do 1 ao 20. Não adianta tentar fazer um bloqueio ao pecado com a sua própria força ou métodos. Veja a sua Bíblia em Colossenses 2, 20 ao 23. Não adianta você dizer, eu vou parar disso e parar daquilo e talvez eu pare de pecar nisso. Essa não é uma ação bíblica. O puritano John Owen disse: mortificação do pecado não consiste na melhora de uma índole serena e tranquila. Há pessoas que, pela sua constituição natural, gozam dessa vantagem, desde que não estejam expostas à violência das paixões incontroláveis e dos sentimentos tumultuosos que tantas outras estão. Ora, elas podem cultivar e aperfeiçoar essa disposição e índole naturais por meio das disciplinas da ponderação e da prudência, e a ponto de parecerem a si mesma e às outras grandemente mortificadas, embora o coração delas talvez seja a cloaca permanente de toda espécie de abominação. O nome desse livro que eu citei chama-se Para Vencer o Pecado e a Tentação. Em terceiro ponto, a mortificação não tem a ver com o conhecimento intelectual da religião. Muitas pessoas pensam, irmãos, que venceram o pecado ou estão vencendo o pecado porque conhecem
os trâmites religiosos de uma doutrina, ou de uma doutrina arminiana, ou de uma doutrina reformada, ou de uma doutrina pentecostal, ou de qualquer outro tipo de doutrina ou religião, e eles pensam mesmo que vão gozar da pureza de uma santificação, de uma mortificação do pecado, tentando esses trâmites, mas é um doce engano. Um doce engano. Você pode conhecer as mecânicas da sua religião e mesmo assim estar afundado em pecados que você vai ver que não pode, não tem condição de você sair dele. Em quarto plano, é que a mortificação não consiste em se afastar de coisas pecaminosas. Afastar-se de algo pecaminoso não resolve o problema do homem, pois o nosso pecado facilmente pode se encolher depois que nós o identificamos. O ser humano pode mesmo pensar que ele venceu o pecado porque apenas se afastou daqueles ambientes os quais a pecaminosidade é identificado por ele. Isso pode lhe trazer uma vitória ocasional sobre o pecado, mas é como uma represa que um dia vai transbordar. Entenda, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que você deve ficar em um lugar onde o seu pecado é mais exposto e você é mais tendencioso a pecar. Não é isso que eu estou dizendo. Você deve se afastar desses ambientes, sim. Ora, se você tem uma fraqueza com álcool, por que você estaria na porta de um boteco? Ora, se você tem uma fraqueza com prostituição, por que você passaria todo dia na porta de um prostíbulo e ficaria lá conversando? Não faz o pingo de sentido. Mas o que eu estou dizendo é que simplesmente você se afastar desses ambientes não vai resolver o seu problema. Porque o coração seu pode se aquietar e criar outros caminhos para o mesmo pecado. Então, o coração de um porco pode muito bem ser direcionado para uma lama nova. Aquela lama antiga pode muito bem ser substituída por uma lama menos fétida. Mas ainda será lama. E será apenas uma questão de tempo para que aquela nova lama seja tão podre quanto a primeira. O que é mortificação do pecado, então? Para chegarmos a esse ponto de mortificação, devemos fazer algumas reflexões progressivas aqui. Primeiro, só pode mortificar o pecado quem é salvo por Deus. Uma pessoa que não é salva por Cristo, ela não pode, de maneira alguma, ela vai vencer e vai mortificar o seu pecado. Se a pessoa não é uma cristã regenerada e posteriormente santificada por Deus, é impossível ela alcançar o êxito sobre o seu pecado. É impossível viver em oposição ao pecado sendo escravo do pecado. Veja, se a pessoa é escravo do pecado, não tem como ela se opor ao pecado. Regeneração é ser gerado novamente, isto é, novo nascimento. Foi esta a conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos quando falou para ele que o ingresso no reino de Deus só será possível se, em primeiro plano, o integrante for regenerado, nascido de novo. E logo na sequência, esse mesmo homem é santificado por Deus, pois jamais um pecador que não foi regenerado terá o domínio sobre o seu pecado. A luta de uma pessoa contra o pecado acontece dentro dela mesma. São duas naturezas, a carnal e a espiritual dentro do crente. Veja isso, está escrito em Gálatas 5,17. Só um salvo em Cristo pode ter o Espírito Santo atuando na sua vida, pois foi isso que o Senhor Jesus falou em João 14,17 e em Tiago 4, versículo 5. Somente um verdadeiro regenerado é uma pessoa renovada pelo Espírito Santo. Tito 3,5. E só alguém que tem o Espírito Santo pode respirar, pode despir-se do velho homem. Efésios 4, 22, 24. Essa natureza carnal só pode ser contida e mortificada por um autêntico servo de Cristo, pois somente os filhos de Deus vivem segundo o Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 8, versículo 13 e o versículo 14. Só mortifica o pecado quem é santificado. O segundo plano a segunda progressão que fazemos aqui é que só mortifica o pecado quem é santificado.
É impossível lutar contra a fortaleza do pecado sem viver uma vida de santidade diante de Deus. A palavra santo vem do hebraico kodesh, que quer dizer separado para culto ou cortado. É impossível mortificar o pecado sem uma vida de renúncia e santidade diante de Deus. Como já vimos, a regeneração é feita totalmente pelo Espírito Santo. Assim também é a santificação do crente, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que o cristão deve ter em mente aqui é que a regeneração é instantânea, ao passo que a santificação é uma obra contínua que o Eterno Espírito Santo faz na vida daqueles que ele mesmo regenerou. Perceba, a obra da regeneração ela é instantânea. Você não é meio regenerado porque não existe meio nascimento. Mas a obra da santidade ela é progressiva. A obra da santidade ela começa na sua conversão e termina na sua morte. Então, a santidade de um cristão ela é crescente e não decrescente. Ela é um ponto, uma seta subindo para cima, porque é para lá que ele está indo. Ele está caminhando em santidade em direção a Deus. Então, se do tempo que você se converteu até agora, a sua santidade ela é decrescente, por enquanto você é apenas um fariseu e nada além disso. A santificação não é a santificação não é instantânea. Ela é contínua e crescente. Pois foi isso que Paulo nos ensinou em Filipenses 1:6. Santidade é se vestir do novo homem, despir-se do velho homem, como está em Colossenses 3:9-10. Um santo de Deus deve andar sempre em espírito e não cumprir os desejos da carne, em Gálatas 5:16. Devemos nos encher cada vez mais do Espírito Santo, Efésios 5:18. Só vamos mortificar o pecado, amados, se um dia o Espírito Santo nos separou e nos cortou do mundo. Caso contrário, a luta de um homem contra o pecado será vã. É como alguns papistas que jejuam na quaresma, não veem que estão cometendo um pecado de idolatria? Eles fazem um jejum para não consumirem bebida alcoólica, mas quando o período do jejum acaba, eles voltam e se entorpecem com álcool outra vez. A santidade, pelo contrário, ela leva cativo o nosso pensamento a Cristo, como está em 2 Coríntios 10:5. Na quaresma, os católicos eles fazem um voto de jejum de não beberem durante 40 dias, ou não serem glutões durante 40 dias. E quando acabam os 40 dias, eles estão lá se entupindo de bebida e de comida outra vez. Isto não é santidade. A mortificação consiste em um processo gradativo de enfraquecimento do pecado. Lutar contra o pecado é um processo gradativo, sistemático e doloroso. De outra sorte, o Senhor Jesus não teria dito que se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Isso deve nos levar ao pensamento que a luta contra o pecado consiste em duas forças. Primeiro, o Espírito Santo comunica com o meu espírito que agora ele tem um aliado para lutar contra o pecado. Veja, a primeira questão é que o Espírito Santo comunica com o meu espírito, lute, porque agora você tem força para lutar contra esse pecado. O meu espírito em reciprocidade, segundo ponto, é que o meu espírito em reciprocidade com o Eterno Espírito Santo, busca a força do próprio Espírito Santo para lutar contra as fortalezas do pecado em minha alma. Já que a luta é gradativa, ela deve ser constante. Devemos enfraquecer de forma ordinária aqueles pecados que praticamos que tanto nos afligem a alma. Por exemplo, uma pessoa que vive na prática da idolatria, da masturbação e vive consumindo pornografia deveria ficar longe da internet e de revistas e filmes que demonstrem alguma forma de sensualidade. Lembra do que eu falei lá no começo? Que se afastar do pecado, se afastar de ambientes pecaminosos não vai resolver o seu problema. Mas uma vez que você é um regenerado,
o afastamento desses ambientes, o afastamento daquilo que pode te fazer propenso ao pecado, o próprio Espírito Santo vai te afastar dele, porque isto é uma criação de força do Espírito Santo junto com você para você vencer tal pecado. Se você apenas se afastar sem a força do Espírito Santo, você apenas vai cair na esparrela de pecar, pecados ainda cada vez maiores. Um rapaz que namora com uma moça que não tenha os padrões bíblicos como norma, ele deverá acabar com esse namoro, pois está bem propenso a cair no pecado de fornicação. Um homem que está em uma probabilidade imensa de cair em adultério. Um homem ou uma mulher que vive flertando com outra pessoa fora do casamento está em uma probabilidade imensa de cair em adultério. Não pense que você conseguirá domar o pecado apenas ignorando, pois esse foi o erro de gigantes da nossa história. Todo pecado cria no pecador um hábito. Por isso, a primeira coisa a fazer é enfraquecer o hábito que este pecado criou em você. Se você deixar de praticar aqueles velhos hábitos e começar a criar hábitos espirituais bons, será um grande caminho para a mortificação do seu pecado. Lembre-se, a luta é constante e o pecado tentará lhe induzir com pensamentos lisonjeiros, dizendo: não precisa ser tão radical assim. Você consegue dominar esse negócio. Você pode só conversar com ela e não desejar mais. Você pode ter essa internet e nunca mais ver pornografia. Você pode ter a TV e nunca mais perder tempo frente a ela. Você pode tomar um copo e não ficar por aí caído. Isso é o que Satanás tentará afirmar para você. Que você não precisa, de forma alguma, deixar de fazer o que você fazia. Mas isso será o maior engodo que ele lançará na sua alma. Sobre isso, o John Dryden diz: um homem santo se esforçará por evitar todo o pecado conhecido, observando cada mandamento revelado. Terá uma decidida inclinação mental para Deus. O desejo no íntimo de cumprir a sua vontade. Um maior temor de desagradar o Senhor do que desagradar ao mundo, e um amor a todos os caminhos de Deus. Em quarto ponto, querido, para nós chegarmos ao final, indo para o final desse devocional nosso, é que a mortificação é deixar os caminhos pecaminosos e andar em direção a Deus. Mortificação é deixar os caminhos pecaminosos e andar em direção a Deus. Existem pessoas que são muito sinceras em suas confissões de fé, mas que vivem caindo no mesmo pecado. Isso acontece porque as pessoas, em vez de abandonarem os meios pecaminosos, continuam andando próximo demais do pecado que as afligiram anteriormente. É como alguém que é viciado em pornografia e vive próximo demais da internet. Ele vai cair e vai estar pecando sempre. É como se o diabo estivesse sempre lançando na lama, pois conhece a natureza pecaminosa dessa pessoa. Os caminhos do pecado devem ser abandonados e a pessoa deve ir em direção a Deus. Ela deve sair desse caminho e entrar no caminho da santidade. Andar em direção a Deus. Devemos entender que não é um caminho fácil. É um caminho doloroso e oneroso. Nos custará absolutamente tudo. Devemos entender bem isso. As pessoas me procuram dizendo: o caminho para Deus está na graça salvadora de Cristo e não precisamos fazer nenhuma força para andar neste caminho. Esta afirmativa é real, mas se for isolada, faremos com que a vida cristã se reduza a uma vida sem renúncia. Cairemos nos ardis da teologia do não senhorio de Cristo, naquela ideia que é disseminada no Brasil por Caio Fábio, que vive ensinando que masturbação, fornicação, divórcio e outros comportamentos pecaminosos não são pecados.
E sobre isso, John MacArthur diz: um comportamento justo é resultado inevitável da vida espiritual. A fé que deixa de produzir tal comportamento está morta. A fim de sermos mais breves, devemos privar-nos de considerar em detalhes exemplos de fé viva, da fé viva de Abraão e Raabe, como está em Tiago 2, 21 ao 25. Entretanto, eis uma declaração sucinta acerca do que Tiago está querendo dizer. Abraão e Raabe, embora fossem de extremos opostos no contexto social e religioso, tiveram a disposição de sacrificar o que lhes era mais importante por causa da sua fé. Essa submissão é uma prova de que a fé deles é real. Nós encontramos essa citação no livro Evangelho segundo os Apóstolos, de John MacArthur Jr. Assim, um namoro que não se enquadra nos padrões bíblicos deve ser abandonado e visto como uma armadilha para aprisionar o novo crente. O caminho de uma mulher casada que sempre vive entrelaçando-se nos caminhos de outra pessoa por meio de uma amizade que causa ansiedade para encontrar-se deve ser desfeito. Não tente pensar que você conseguirá conviver com isso. Um dia uma pessoa me falou que se nós nos afastarmos do pecado que um dia nos fez mal, isso só prova que a nossa natureza nunca mudou. Porém, eu penso que o afastamento de um crente da matéria que o fazia cair sempre mostra como ele está em oposição ao pecado. Pois o quanto você tenta se afastar das práticas pecaminosas e de todos os artifícios que fazem pecar e se submeter ao Senhor, buscando sua força para vencer o pecado, mostram como você caminha em direção a Deus. Quanto mais oposição e abandono ao pecado você fizer, quanto mais luta ao seu pecado você conferir, eu não sou uma pessoa amável, eu não sou uma pessoa que eu sou uma pessoa descontrolada, e quanto mais autocontrole você buscar, quanto mais força do Espírito Santo você pedir, quanto mais em oração a Deus você colocar esse seu pecado na cruz de Cristo e dizer: vamos, mate-o, mate-o, mate-o. Quanto mais você fizer isso, mais longe dos caminhos do pecado você andará. E essa é uma clara evidência de que você está andando em direção a Cristo. A mortificação versus religião para a gente acabar. Se não temos aversão ao pecado, existe algo muito pecaminoso em nós. Se não repudiarmos as possibilidades do pecado, não teremos nenhuma força para repudiar o pecado de fato. Quanto mais caminhamos em direção à santidade, mais distante do pecado queremos e devemos ficar. Pois os pensamentos de uma pessoa santificada por Deus são cativos por Cristo. Leia 2 Coríntios 10:5, acabamos de ver agora há pouco. Um dos pontos fortes da mortificação é o ódio a tudo que Deus odeia. Mas como você vai odiar o que Deus odeia se não conhece a Deus? Por isso, irmãos, a evidência de um cristão é a busca incansável dele, não de língua, de dizer leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Não, não é isso. É uma busca incansável por Deus nas Escrituras em oração. Esse é um dos pontos. Se a maioria dos cristãos não conhecem a Deus, como conhecerão o que Deus odeia? Mortificar a carne não tem a ver com a confissão de fé, não tem a ver com a religiosidade. No caso de Nicodemos, é uma prova disso. Aquele homem não precisava de uma religião, pois era um dos principais da sua. Mas o que aquele homem precisava era nascer de novo. Quando estamos em um processo de mortificação, devemos de fato saber que a religiosidade é incapaz de tratar o pecado. O máximo que ela pode fazer é trazer o homem ao estado da hipocrisia, só isso. A religião combate o que é exterior, ao passo que o novo nascimento trata do homem interior. Mortificação é uma obra árdua. Não é para aqueles que têm uma religião, mas vivem uma vida de perversão. Não é para aqueles que ainda amam tudo que Deus odeia.
Uma vida mortificada é para aqueles que sabem que deverão dizer não. Dizer não a todos os prazeres mundanos. Não é para aqueles que têm zelo religioso, mas é para aqueles que amam o seu Cristo ao ponto de largarem tudo para ter a sua companhia. Sobre isso, o nosso irmão A.W. Tozer diz: muitos consideram que chegar a Deus não é somente complicado, mas também inatingível, desencorajando outros de tentarem fazê-lo. Todavia, não se trata de uma jornada para indolentes ou viciados em entretenimento e em outros prazeres vulgares da carne. Se pudéssemos experimentar a presença divina sem qualquer desafio, isso não nos pareceria atraente. Alguém afirmou certa vez: se nada custa, tampouco tem qualquer valor. Sendo assim, o que poderia ser mais valioso do que estar mais perto de Deus? O nome desse livro que eu citei do Tozer é Experimentando a Presença de Deus. Se a presença de Deus é tão infinitamente agradável para um cristão, fica aqui a pergunta: por que alguns cristãos dizem que amam a Deus, mas vivem suas vidas como servos do diabo? Por que, irmãos, a maioria de nós dizemos que amamos a Deus, mas as nossas vidas se parecem com o diabo? Por que afirmamos que Deus é bom e só cantamos louvores na igreja? Por que dizemos que Deus é bom e não conseguimos fazer um jejum para ter comunhão com Ele? Por que afirmamos que a presença de Deus é boa, mas não ficamos horas a fio em sua presença? Por que afirmamos que amamos se não conseguimos fazer nada do que Ele nos mandou fazer? Se você tem vivido assim, veja a sua confissão de fé e a sua realidade cotidiana são antagônicas. Não combinam. Infelizmente, estamos vendo a santidade fora da moda nas igrejas. Queremos um cristianismo sem cruz. Queremos um Cristo bonzinho, sem o escândalo da cruz. Parece que os teólogos liberais do nosso tempo querem fazer uma limpeza de imagem em Jesus Cristo. Como se o nosso Cristo tivesse algo em seu passado que não devesse ser contado. É assim que a história faz com os heróis. Ela limpa o passado escuro que os nossos heróis tinham. É isso que os teólogos liberais querem fazer com o nosso Cristo. E os crentes estão comprando essa ideia. Não existe cristianismo com Cristo minúsculo que a igreja de hoje tenta pregar. Não existe Cristo sem cruz. Não existe seguidores de Cristo sem viver como Cristo viveu. Quando um homem é dominado por Cristo, quando suas vontades estão em um estado de submissão ao Eterno, ele não vive na prática do pecado, como está em 1 de João 3,9 e 1 de João 5,18. Leia a sua Bíblia. Alguém pode me perguntar, então, um cristão jamais poderá pecar? A resposta é não. Um cristão não viverá uma vida sem pecado, mas ele viverá de uma forma a não ser mais escravizado pelo pecado. O que os textos do apóstolo João está dizendo é o seguinte: um cristão jamais viverá na prática do pecado. Sim, ele cairá vez e outra, mas jamais ficará caído em sua queda. Serão sempre decrescentes e não ascendentes ou estáveis, pois o pecado não reina mais sobre os desejos de um crente, como está em Romanos 6, versículo 12 ao versículo 14. Veja, irmão, João está dizendo que quando um crente cai, ele não fica lá prostrado ou se afunda no pecado, não, ele sai e volta para a sua vida de santidade. A queda para um homem de Deus e para uma mulher de Deus não é um hábito, é um acidente. A queda para um homem e uma mulher de Deus não é uma coisa corriqueira todos os dias, todas as horas. Se nos oferecermos ao pecado, seremos escravos do pecado. Mas se nos oferecermos a Cristo, somos escravos dele. Romanos 6,
16 ao 17. A diferença de um crente para alguém que simplesmente pensa que consiste nisto. Um cai em pecado e recorre a Cristo com o coração amargurado, pois pecou contra o céu. Ao passo que o ímpio, quando peca, não tem nenhum peso no seu coração. Pecado é como um rio, e como todo rio, tem uma nascente. Se quisermos alterar o rio, devemos alterar a nascente. Feche as nascentes, e o rio secará em questão de dias. Se você gostou desse comentário, adquire esse livro, O Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão da Montanha, de Daniel Nascimento. Como adquirir, está aí no primeiro comentário do vídeo fixado. Entre em contato comigo, não tem Mercado Livre, não tem lugar nenhum ainda, tem só comigo mesmo. Tá? Entre em contato conosco e a gente vê com você como é que faz para enviar esse livro aí para você. Ele está muito barato, tá até na promoção, então entre em contato conosco em nome de Jesus. Querido, se você gostou e se você estiver aqui próximo de mim, aqui em Lafayette, domingo pela manhã, culto em nossa igreja, quarta-feira também, estudo bíblico, Igreja Reformada Palavra da Cruz, dá um pulinho lá, vai ser um prazer te receber em nome de Jesus, Rua Lei Benício dos Anjos, número 528 em Conselheiro Lafayette, tá ok? Te espero lá em nome de Jesus e fica com Deus em nome